Olá, eu sou a Cláudia e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Proposta de Índice de Avaliação de Alteração Ambiental baseado em atributos geológicos, geotécnicos e antropogênicos. Eu sou a primeira autora e o segundo autor é o professor Dr. Lázaro Valentim Zucchetti. O desenvolvimento da humanidade tem aumentado muito a demanda sobre recursos naturais e sobre o meio ambiente de um modo geral. Esse crescimento na pressão sobre o meio ambiente muitas vezes gera impactos e até cenários de degradação. Em função disso, o número de trabalhos que estudam o meio ambiente tem crescido intensamente. E uma das formas de se realizar esses trabalhos é através da aplicação de índices ambientais. Os índices, de um modo geral, eles representam cenários através de valores numéricos que não têm uma unidade de medida. Mas, para que um índice ambiental tenha sucesso, ele deve envolver a escolha de indicadores ou atributos adequados. E, além disso, ele deve envolver a determinação correta do processo ambiental, do processo natural que se deseja avaliar. Diante do apresentado, o objetivo desse estudo seria a elaboração de um índice. Esse índice deve avaliar as alterações ambientais relacionadas à disponibilidade hídrica, sendo aplicado para uma bacia hidrográfica, sendo essa a bacia hidrográfica do Córrego da Água Branca, localizado no município de Brotas, no estado de São Paulo, no Brasil. Eu vou apresentar agora a metodologia de desenvolvimento desse trabalho, lembrando que o objetivo era elaborar um índice que avaliasse as alterações relacionadas à disponibilidade hídrica. Sendo assim, a primeira etapa compreendeu a elaboração de um modelo conceitual do ciclo hidrológico que ocorre nessa bacia de estudo. Em sequência, foi feito um levantamento de dados prévios, sendo esses dados climáticos, mapas geológicos pré-existentes, fotos aéreas e imagens de satélite e mapa topográfico na escala de 1 para 50.000. Esses dois últimos materiais listados, eles foram utilizados para a realização de uma subdivisão da bacia hidrográfica de estudo em termos de subbacias e vertentes. As subbacias, elas foram determinadas em função das características de drenagem e as vertentes foram individualizadas em função de formato, comprimento, declividade. O objetivo dessa subdivisão era permitir uma fácil identificação dessas unidades em campo, o que facilitaria os trabalhos de campo. Em seguida, foram selecionados os atributos que deveriam ser avaliados pelo índice. A seleção desses atributos acabou envolvendo atributos de caráter biótico, atributos relacionados ao meio físico natural e atributos relacionados às atividades antropogênicas. Eu não vou apresentar agora todos os atributos, pois o tempo é muito curto, mas eles estão descritos no trabalho. Bom, dando sequência, foram iniciadas a elaboração de mapas. Esses mapas eram o mapa climático relacionado à distribuição pluviométrica e também os mapas de geologia e de distribuição dos materiais inconsolidados. Em sequência, foram obtidos dados mais detalhados sobre aqueles atributos previamente selecionados. A obtenção desses dados detalhados ocorreu a partir de trabalhos de campo, onde foi possível avaliar os aspectos naturais, e durante esses trabalhos de campo, percebeu-se que as atividades antropogênicas elas tinham grande influência na área de estudo. Sendo assim, foi necessário elaborar um mapeamento das atividades antropogênicas para a bacia estudada. Nos trabalhos de campo também foram identificadas alterações ambientais, foram realizadas amostragens de materiais inconsolidados, que depois seriam ensaiados em laboratório, e foram realizados ensaios in situ.
A partir, então, desses resultados, foram determinadas as características dos materiais geológicos. E, assim, o mapa de substrato rochoso ele foi complementado. Os trabalhos de campo também permitiram a caracterização de todos os atributos identificados nas etapas anteriores. Porém, foi verificado que os diferentes atributos, eles influenciam o processo de infiltração e todo o ciclo hidrológico de formas diferentes. Existem alguns atributos que têm maior importância, que eles influenciam de forma mais intensa o ciclo hidrológico. Sendo assim, viu-se a necessidade de escolher uma metodologia que refletisse essa diferença de influência dos atributos. E a metodologia escolhida foi a metodologia AHP, que ela representa informações preferenciais através da atribuição de pesos relativos, e ela compara esses pesos relativos de forma pareada. Após a aplicação da AHP, foi então calculado o índice final. O índice final foi calculado a partir da soma linear dos pesos dos diferentes atributos. E a representação do resultado final foi por subbacia e vertente, ou seja, cada vertente está relacionada a um valor de índice. Porém, nós optamos pela criação de classes para representar esses resultados. Ao invés de associar a vertente a um valor, nós gostaríamos de associar a vertente a uma classe. Essas classes, elas foram determinadas em função de situações extremas, ou seja, da situação de menor nível de alteração possível, em que todas as características naturais são identificadas, e uma situação de maior alteração possível, em que todas as condições ambientais naturais foram alteradas para situações menos favoráveis possíveis. A partir, então, dessas condições extremas, nós obtivemos 5 classes, nós calculamos 5 classes, sendo a classe 1 a de menor grau de alteração e a classe 5 a de maior grau de alteração. Os valores de índice que se encaixavam em cada uma dessas classes foram determinados a partir dos valores de média e desvio padrão de todos os nossos resultados, incluindo os resultados dessas situações extremas. Por fim, foi elaborada uma carta representando o resultado do índice em função das classes e não dos valores. Avaliando os resultados relacionados aos atributos pertinentes aos materiais geológicos, nós verificamos que, em função da distribuição dos tipos de substrato rochoso na bacia hidrográfica de estudo, a influência desse tipo de atributo foi baixa. Por quê? Dentro de cada vertente, nós temos as porções superiores ocupadas pela formação Itaqueri e as porções inferiores ocupadas pela Serra Geral. Ou seja, as características em termos de materiais geológicos presentes são bastante próximas entre todas essas vertentes, de forma que os mesmos pesos foram atribuídos. Por outro lado, foram verificados que outros atributos influenciaram de forma bem intensa os resultados finais. O primeiro desses atributos diz respeito aos canais de drenagem. Em todas as classes, todas as classes observadas na nossa área de estudo,
foram identificados problemas relacionados à diminuição da cota topográfica de nascentes dos canais de primeira ordem, ou seja, trechos dos canais de primeira ordem desapareceram. Em todas as classes, nós também observamos a existência de reservatórios. Esses reservatórios são artificiais e eles foram construídos para garantir o abastecimento em épocas de estiagem. Por outro lado, nós avaliamos que as classes relacionadas aos maiores níveis de alteração, elas estavam associadas a maiores extensões de canais de primeira ordem eliminadas. Ou seja, o problema de disponibilidade hídrica, ele ocorre em toda a bacia, mas ele é mais intenso nas classes com maiores níveis de alteração. Outro atributo que teve grande influência no resultado final corresponde à vegetação ciliar. Nas classes 4 e 3, que são as de maiores níveis de alteração da área de estudo, foi observado que a vegetação ciliar ela estava muito degradada e era pouco presente. Já nas classes 2 e 1, a vegetação ciliar estava em melhores condições de conservação. O outro atributo que tem grande influência no resultado final do nosso índice está relacionado ao tipo de uso. Nas classes 4 e 3, foi identificado um predomínio do cultivo de cana-de-açúcar. Essas classes são aquelas relacionadas a maior grau de alteração ambiental. Já as classes 2 e 1, relacionadas a um menor grau de alteração dos processos de infiltração, elas são ocupadas predominantemente por reflorestamento para uso comercial. Algumas características da cana-de-açúcar estão relacionadas a maior nível de degradação. A cana-de-açúcar ela apresenta ciclos relativamente curtos. E nesse ciclo, há grandes períodos em que o solo fica totalmente exposto e suscetível à ação da chuva e do escoamento superficial. Por outro lado, há também o uso frequente de maquinários agrícolas, que causa compactação e favorece o escoamento superficial. Durante as fases iniciais de desenvolvimento da cana, quase não há proteção da superfície a partir dessa vegetação. E mesmo quando o cultivo de cana já está mais desenvolvido, a gente ainda pode encontrar sulcos entre as plantas. Isso sem contar com toda a alteração de micro e macro relevo que esse tipo de uso está associado em função do sulcamento para plantio, que é o que altera o micro relevo, e da construção de terraços para disciplinar a água e evitar a erosão, mas que acabam alterando todo o macro relevo, criando zonas que favorecem o acúmulo de água, porém áreas que são compactadas e a água não infiltra e acaba evaporando. Por outro lado, o reflorestamento ele está associado a ciclos mais longos de cultivo e, consequentemente, maiores períodos em que o solo está coberto. Esse tipo de uso também está associado ao uso menos frequente de máquinas agrícolas que causam a compactação do solo, e sua vegetação ela confere maior proteção ao solo e ela também favorece a infiltração em função das características das raízes. Isso sem contar que esse tipo de uso não está associado a grandes alterações de micro e macro relevo. Bom, concluindo então o trabalho a partir dos resultados que nós obtivemos, nós podemos verificar que o resultado do nosso índice de alteração dos processos de infiltração ele é muito influenciado pelas características do meio físico, o que se justifica uma vez que a maior parte dos processos relacionados ao ciclo hidrológico ocorre no meio físico. Por outro lado, nós avaliamos também que as atividades antropogênicas elas influenciaram muito os nossos resultados finais, o que é justificável uma vez que as atividades antropogênicas elas alteram a vegetação natural, os canais de drenagem, o relevo e outros aspectos do meio físico.
Por fim, nós verificamos a necessidade de se repensar as técnicas de uso e manejo agropecuárias, uma vez que a nossa área tinha uso predominante agrícola, uma vez que essas técnicas não podem, não devem alterar as funções ambientais de forma intensa. Por outro lado, nós observamos que os índices ambientais eles devem ser adequados a objetivos específicos, ou seja, a sua elaboração deve estar associada com a definição precisa do que se deseja representar. E nós verificamos também que a escolha dos atributos é realmente muito importante, mas a metodologia aplicada na elaboração desse índice é igualmente importante, principalmente se esses atributos apresentam importâncias diferentes frente ao que se deseja estudar. Por fim, nós concluímos que os índices ambientais eles devem ser eficientes em representar e avaliar condições ambientais reais para que os usuários consigam chegar em bons resultados a partir da aplicação desses índices. E é isso. Eu agradeço, então, pela atenção.